Tudo bom, queridos? Tô com saudade de vocês. Estão com saudade de mim? Então, né? Mas logo a gente vai se ver. Vai passar toda essa situação ruim e nós vamos poder nos encontrar lá na escola novamente. Eu trouxe hoje para vocês a aula de português. Eu vou passar de uma maneira mais rápida, mas você, de acordo com o que você vai precisando para responder as questões, você vai dando pause. E você responde, daí depois dá play novamente e continua. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar de uma maneira mais rápida, só explicando cada questão, tá bom? Na página 59 da apostila é que nós vamos trabalhar hoje. Na página 59, o exercício 29, tem um parágrafo retirado do texto da Diocina. Lembra que a tia já deu para vocês? Nós já trabalhamos a Diocina. Quem ainda não fez, seria melhor primeiro responder as páginas anteriores da Diocina e depois seguir com essa aula. Mas para você que já fez a Diocina e fez a interpretação de texto, vai ficar mais fácil. Eu tenho um parágrafo falando, retirado lá do texto, falando algumas coisas da Diocina. E ela começa: tenho 10 anos de idade, moro num lugar bem pequeno. É a Diocina contando. Então a pergunta logo embaixo está pensando assim: o narrador participa desse relato? Se é a Diocina que escreveu, sim, o narrador participa, porque foi ela que escreveu, né? E é ela que está contando. E como que nós temos a certeza de que ela está participando? Pelos verbos. Tenho 10 anos, moro, vivemos, nossos, minhas. São essas coisas que eu vou retirar desse parágrafo que estão confirmando que é a Diocina que está falando. Logo abaixo tem a pergunta 30, falando: se um amigo de Diocina contasse essa história, contasse esse parágrafo ali do exercício 29, como seria? Aí você tem que escrever esse parágrafo na terceira pessoa. Diocina tem 10 anos. Aí é como se um amigo estivesse contando. Como se ele estivesse falando. Então, Diocina tem 10 anos, mora num lugar pequeno, vive, aí não é vivo, porque é esse amigo que está contando, tá bom? Na 31, já tem um exemplo ali, está em vermelhinho ali, já é a resposta. Eu vivo, mato adentro. Viram um exemplo? Eu vivo, você vive. Embaixo você vai fazer a mesma coisa, só que com o gosto, com a palavra, com o verbo gosto, gostar, né? Eu gosto de brincar com os animais. Você gosta. E assim por diante. No terceiro retângulo, você vai fazer com o verbo ter. Eu tenho mania de achar que filha mulher não pode estudar. Eu tenho. Você tem. É só você colocar o verbo de acordo, fazendo as concordâncias necessárias, né? Conjugando o verbo, como no primeiro exemplo, ok? Vamos na página 60. Na página 60 tem um novo trecho retirado do Diocina também. E você deve circular a palavra que mais se repete, tá? E eu vou dar uma dica para você. A palavra que mais se repete é um pronome do caso reto. Lembra que nós estudamos o caso reto? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes do caso reto. E é essa palavra que você vai encontrar ali que está repetindo várias vezes. Na 33, escreva esse trecho retirando essa palavra. Então, você não vai poder usar essa palavra que está se repetindo. Você vai ter que substituir por outra e de fazer as concordâncias necessárias. Porque lembra que a tia explicou que às vezes eu vou substituir uma palavra por outra, eu tenho que fazer com que o resto da frase concorde com aquela palavra que eu estou usando, substituindo, ok? 34. As frases abaixo estão organizadas de maneiras diferentes. Quais das opções você usaria se estivesse conversando com um colega? Você vai ler as opções que tem ali e vai só marcar. Qual daquelas opções ali que você usaria se estivesse conversando com seu amigo, com seu colega lá na sala de aula, com que senta na sua frente ou atrás? Qual das opções você usaria?
A 35 tem um trecho também abaixo, né? Que você vai ler o trecho e vai escrevê-lo de outra forma, dizendo a mesma coisa. Então você tem que tomar cuidado. Você vai escrever aquela mesma frase, mas não pode mudar o sentido da frase. O que você vai escrever precisa ter o mesmo sentido, precisa dizer a mesma coisa. A 36, escreva uma das frases do texto que está entre aspas. Aspas, lembra aquele sinalzinho que eu te ensinou? As aspas? Então você vai lá no texto da Diocina e vai retirar do texto duas frases que foram escritas entre aspas. E por que ele foi usado? E aí também temos que lembrar da aula que a tia já deu. Que a tia explicou para vocês que quando está entre aspas é porque é a fala de outra pessoa. Então, ela está se referindo, está usando aquela frase, mas não é dela, uma outra pessoa falou. É a resposta que está ali embaixo também. Vamos para a página 61. Na página 61, está falando agora sobre a vírgula. E tem um trechinho também, no quadradinho laranja, né? Com duas frases que está usando a vírgula. Tem uma tirinha embaixo também falando sobre a vírgula. E aí a pergunta, por que a vírgula foi usada nesses trechos? E se você observar, você vai reparar que ela foi usada para separar o vocativo, que é o chamamento, a palavra que chama alguém. Por exemplo, mãe, vírgula, eu já vou colher goiaba. Entenderam? Chamou, é o vocativo. Vem tapuia, vírgula também. Então, é a opção C, que fala do vocativo. Na 38, nós já entramos num outro ponto, que tem duas imagens. E é sobre o som. Às vezes, o som que eu falo não é o mesmo que eu vou escrever na palavra. Nós trabalhamos muito isso em sala de aula, né? O som que eu estou produzindo, às vezes não é o que eu vou colocar ali. Às vezes o som é de C, mas a palavra é com S. O som é de Z, mas a palavra é com S. E aqui nós temos um objeto. Que objeto está ali, que você está enxergando na 38? É uma cesta, né? Cesta eu escrevo com a letra C. E o menininho, tem um menininho que ele está com a mãozinha assim. O cheiro das goiabeiras. Eu sinto. Sinto e cesta. Se cesta é com C, cinto também deve ser. Não. Sinto é com S. Vocês viram? Tem palavras que os sons são o mesmo, mas a grafia, na hora de escrever, não é a mesma letra que eu devo usar. E ali embaixo tem um exemplo, na 39, falando sobre sexta-feira. Será que a sexta-feira é o mesmo da cesta, daquele desenho? Lembra? Também não é. Então, cesta, daquela cesta, objeto onde eu coloco as coisas de piquenique dentro, e a sexta-feira dos dias da semana são palavras com o mesmo som, mas são escritas de maneira diferente. E é por isso que vocês devem prestar atenção nisso. E é a resposta da 39. Aqui está perguntando qual a diferença. A diferença é que algumas palavras têm o mesmo som, mas na hora de escrever, nós escrevemos de maneira diferente. E para que a nossa memorização ficar boa e para a gente treinar a nossa grafia, na 40 traz um exercício sobre isso. A 40 e a 41, que são palavras que estão ali, que têm significados diferentes. E aí eu acho que ninguém, talvez um ou outro, tenha um dicionário em casa para pesquisar as palavras e ver a diferença. Mas você pode pesquisar no seu dicionário, no celular, online, no notebook, no tablet, não sei. Você pode usar os dicionários virtuais, online, tá? E aí você vai descobrir que cada palavra daquelas ali, tanto na 40 como na 41, tem um significado diferente. Escrevem, o som é o mesmo, mas a escrita é diferente. Eu quero que você responda então, né? Como que é a maneira correta daquelas palavras, como que eu uso corretamente naquelas frases. Já pulamos para a página 63. Na página 63,
encontre e marque os erros. Então, são 4 placas que tem ali e essas placas têm erro. E vocês só vão identificar o erro se vocês procurarem no dicionário o significado daquelas palavras. E aí você vai ver o porquê que está errado. E às vezes as pessoas escrevem coisas em placas que não querem dizer a mesma coisa. Né? Olha, vamos dar só o primeiro exemplo ali. O exemplo da A. Não suba no acento. Acento com C. Acento com C é o acento da palavra. Nós estudamos 2, que é o agudo e o circunflexo. Então, aqui está errado. Eu devo usar outra palavra ali naquele acento. É acento? É um acento. Mas como será que eu escrevo aquele acento se não é aquele acento? Procure no dicionário e responda ali. Não suba no acento, mas como que é a grafia correta? Você vai procurar e vai responder. Vamos lá? Página 64. Na página 64, você vai produzir um texto. E o texto que está pedindo para fazer aqui é uma biografia. Nós vimos ali no texto da Diocina que ela contou como é a vida dela, né? Falou da idade, da infância. Depois, na outra página, ela falou o que ela se tornou, né? E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Que vocês olhem ali as dicas, né? Tem um retângulozinho laranja. E eu quero aquelas dicas dentro do texto. Lembrando uma coisa importante que a tia fala em todas as aulas. Título é no meio. Não é nem num canto, nem no outro. É o título no meio. Depois do título, para o texto ficar bonito, nós deixamos uma linha em branco. Deixa ali em branco. O que eu venho, o que eu coloco? Que a tia sempre pergunta, o que eu coloco? O parágrafo. E o parágrafo, eu tenho pedido para vocês deixarem um parágrafo maior, com 2 dedos, para que quando eu visualizar o texto, eu consiga identificar bem aqueles parágrafos. Se você faz um parágrafo muito pequenininho, às vezes não consigo identificar que ali foi um parágrafo. Então, você vai deixar um parágrafo grande com seus 2 dedos ali, depois a linha em branco. E vai começar a contar a sua biografia. Não mais a da Diocina. A Diocina você já leu. Agora você vai fazer a sua. A sua idade, a sua escola, filiação que tem naquele retângulozinho ali, é quem são os seus pais. Viagens, você pode contar de uma viagem que você fez, aonde você nasceu, isso é a naturalidade, amigos, celebrações, quando é seu aniversário, o aniversário do seu pai, os livros que você gosta de ler, familiares, é que se alguém mora diferente com você, o local, alguma coisa que você lembra, uma brincadeira que você gosta de fazer. Você vai contar a sua biografia, a sua vidinha vai estar aqui, igual da Diocina. Não foi legal a gente conhecer a história dela? Agora nós vamos fazer a nossa. Você vai fazer a sua, vai escrever aqui, tá? Eu quero no mínimo 3 parágrafos. E que você inclua, não precisa responder todas, colocar todas essas dicas aqui. Você pode escolher 2, 3 dicas, 4, que você achar que fique bom para o seu texto e colocar ali, tá? Essa é uma produção textual. E depois, restam ainda 2 páginas para nós encerrarmos aqui o capítulo de português desse bimestre, que é a 65 e a 66, que são bem fáceis de fazer também. A primeira está pedindo para você pesquisar o significado da palavra exploração, que é fácil. O exercício 2 é igual àquele anterior que a tia explicou, da grafia e do som. O 3 e o 4, o 3 é só completar, o 4 é só marcar a opção correta e acabamos, né? Foi gostoso ter aula assim com a tia? É diferente, né? É mais gostoso, a gente mata a saudade. Pena que eu não posso ver vocês também. Mas agora, a tia fez as explicações. Sabe por quê? Para dar um descansinho para sua mãe também. Porque você deve toda hora estar pedindo a ajuda dela, né? Então agora você assiste o vídeo, dá pause quando for preciso. E faça sozinho. Está bem explicadinho, está fácil. Leia bem a questão, capricha no texto. Faça um texto bonito, bem coerente. Releia o seu texto, leia em voz alta. Tente enxergar os seus erros, né? E dá um descanso para a mãe, fazendo sozinha a aula de hoje, porque a tia Meg deu uma ajudona aqui, hein?
É? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Ó. Tchauzinho!